A inteligência artificial não acabou com o trabalho, mas ela já começou a baratear parte dele. E quando isso acontece, muda salário, muda contratação, o tipo de profissional que o mercado passa a valorizar mais. E neste vídeo eu vou te mostrar por que isso começou, onde essa pressão aparece primeiro e o que você precisa fazer para não se tornar mais uma peça substituível nesse jogo. Bom, meu nome é Max Wendel e nesse canal eu compartilho minha experiência diária com o uso de IA. Se você é novo por aqui, se inscreve nesse canal, porque neste momento entender inteligência artificial deixou de ser só uma curiosidade e está virando cada vez mais uma questão de alfabetização profissional. Então vamos começar pelo mais importante. O primeiro ponto é que isso já saiu da teoria e já é uma realidade. Ignorar isso pode ser um grande erro. O Fórum Econômico Mundial estima que até 2030 a ruptura no mercado de trabalho vai atingir cerca de 22% dos empregos atuais como nós conhecemos, com 170 milhões de novas funções que ainda não existem, que serão criadas, e 92 milhões de pessoas serão deslocadas. Ou seja, não é o fim do trabalho, é uma reconfiguração profunda do trabalho. E esse mesmo fórum estima que até 39% das habilidades centrais devem mudar até 2030. Agora, junta isso com o que as empresas já estão revelando ao público. Por exemplo, a Amazon afirmou oficialmente em comunicado do próprio Andy Jassy que a expansão de IA generativa e agentes deve reduzir o total da força de trabalho corporativa nos próximos anos. A própria Shopify já está pedindo que as equipes, antes de contratar alguém, façam uma avaliação nas equipes internas se elas não conseguem desenvolver aquela mesma função com o uso de inteligência artificial antes de buscar novas contratações. Também a Duolingo anunciou uma estratégia de IA First, ou seja, eles estão priorizando aos poucos o uso de profissionais que sabem utilizar nas suas tarefas diárias inteligência artificial antes de fazer novas contratações também. E não para por aí. A Block anunciou nesse mês passado um corte de mais de 4.000 no movimento também direcionado a equipes que usam inteligência artificial e por isso conseguem ser mais produtivas. Percebe o ponto? Não é mais um ensaio, não é mais só um dado que você escuta em uma palestra ou em uma conferência. A inteligência artificial já virou um critério de estrutura operacional. E o segundo ponto é o que está sendo automatizado primeiro. A segunda coisa que a gente precisa entender é o que a inteligência artificial está pegando primeiro. Ela não começou pelo trabalho braçal mais complexo, ela começou pelo trabalho cognitivo, trabalho digital, principalmente o que é repetitivo e padronizável. Uma pesquisa inicial, por exemplo, de mercado, você tem diversas inteligências artificiais com a capacidade de fazer pesquisa profunda, o próprio Perplexity ou ChatGPT, triagem, relatórios, resumo de reuniões, documentos internos. Então, tudo isso que a gente pode considerar como a parte do back-office de uma empresa. Tudo isso já entrou na zona de pressão. A McKinsey estima que até 2030, essas atividades, que representam até 30% das horas trabalhadas, podem ser automatizadas. E um dado mais interessante ainda, não é só o percentual, é o tipo de trabalho afetado. Funções de escritório, atendimento, suporte administrativo e partes relevantes do trabalho intelectual já estão na linha de frente dessa transformação. Isso também ajuda a corrigir uma intuição errada que muitas pessoas têm, que é aquela de que assim, o meu trabalho ele exige um raciocínio, um conhecimento técnico, então eu, entre aspas, estou protegido. Bom, não necessariamente, porque a IA também não precisa fazer 100% do seu trabalho para já pressionar o valor de mercado percebido do seu trabalho, mesmo que ele exija um autoconhecimento técnico. Se ela fizer 50%, 60% ou até 80% dessas tarefas importantes com um custo menor, isso já muda a dinâmica de equipes, horas trabalhadas, o seu custo
por hora já será afetado. Então percebe que não é uma questão se ela irá substituir 100% da atividade que você exerce hoje numa empresa, numa companhia ou no seu trabalho como empreendedor individual para afetar a sua dinâmica, o seu tempo. Se ela conseguir que seja, numa visão mais pessimista, resolver 30% da sua atividade hoje, ela já certamente irá impactar também o valor da sua hora. E é aqui que muita gente ainda não entendeu o que está acontecendo. E isso nos leva então ao terceiro ponto. O especialista continua melhor, mas isso não garante proteção. Esse ponto para mim ele é central, porque eu não acho que a inteligência artificial hoje substitui um especialista sério com anos de experiência. Muito pelo contrário, um especialista bom, que tem repertório, que tem contexto, ainda extrai muito mais do que um leigo, por exemplo, na hora de utilizar inteligência artificial, na hora de elaborar um prompt. Todo esse conhecimento, esse histórico, ajuda você a extrair mais da inteligência artificial. Só que isso não resolve o problema principal, porque o mercado não decide só com base em excelência máxima. Ele decide também com base no custo, na velocidade, a previsibilidade e escala. E eu falo isso olhando para minha própria rotina. Hoje, diariamente, utilizo um agente de inteligência artificial que eu mesmo treinei por mais de 2 anos para analisar bancos de dados de pesquisa científica, particularmente na área médica. Com poucos prompts, esse agente com memória persistente, ele já consegue fazer uma parte enorme de todo o fluxo de trabalho que antes eu levava uma semana para desenvolver. Hoje eu consigo desenvolver em poucas horas de trabalho. No meu caso, como especialista, o resultado final continua sendo melhor, porque eu confiro, eu interpreto, eu ajusto o prompt após o resultado, assumo a responsabilidade pelo o que está sendo entregue, mas a verdade desconfortável é esta. Se uma pessoa com repertório IA faz o trabalho que antes exigia uma equipe maior, ou que você deveria levar semanas para poder desenvolver, o mercado começa então a valorizar mais quem entrega resultado com mais capacidade do que quem depende só do esforço bruto. Esse para mim é o ponto em que a IA talvez não substitua um especialista por inteiro, mas ela já começa a substituir a necessidade da antiga estrutura ao redor dele. E isso por si só já muda tudo. E o quarto ponto é, nem toda demissão é por causa da IA, mas a IA já entrou na conta. Aqui eu quero colocar e explorar um ponto importante, porque senão o vídeo acaba ficando muito raso. Nem todo corte que aconteceu em 2025, 2026 aconteceu devido ao uso de inteligência artificial. Também nós precisamos ressaltar a inflação persistente que obrigou os bancos centrais a manterem os juros numa taxa elevada, e isso também provocou várias demissões. Empresas no pós-pandemia tendo que cortar custo, reduzir equipes, também tem contribuído para o cenário atual de demissões. Só que outro erro também é você minimizar os efeitos provocados pelo uso da inteligência artificial, até mesmo para resolver essas demandas de mercado que surgiram nessa dinâmica pós-pandemia, porque mesmo quando a IA não é a única causa, ela já está também entrando no cálculo. A própria Reuters mostrou em um relatório recente como, além de um cenário macro, o empurrão que a tem provocado na reestruturação das empresas, na reestruturação da dinâmica de contratação, tem colaborado para esse cenário de demissões que nós temos visto. Então, a pergunta certa não é se a IA vai afetar o trabalho, é onde ela já começou a reduzir o valor do trabalho humano. E olhando para o que já está acontecendo, a resposta clara é sim. E o quinto ponto é o que muda na carreira a partir de agora. Se isso é verdade, então muda a lógica da carreira e nós precisamos
pensar seriamente nisso. Durante muito tempo, o profissional ele ganhava valor porque fazia bem uma determinada tarefa. Agora, cada vez mais ele ganha valor porque consegue usar inteligência artificial com critério, integrar ferramentas, supervisionar a saída, assumir a responsabilidade, interpretar aquele contexto, tomar decisões, resolver problemas que ainda não estão totalmente padronizados. O próprio Fórum Econômico Mundial, que eu citei no relatório anteriormente, mostra que as habilidades que mais crescem, que mais são percebidas pelas empresas com maior valor embutido, inclui o uso de inteligência artificial, análise de dados, pensamento analítico, pensamento criativo, resiliência, flexibilidade, ou seja, uma verdadeira alfabetização tecnológica no uso da inteligência artificial. E os empregadores seguem apontando a necessidade de uma requalificação desses profissionais. Isso significa uma coisa muito prática. O mercado tende a punir o profissional que é só um executor de rotina e tende a valorizar mais quem sabe usar IA de forma estratégica para entregar mais. Alguém que pensa, estrutura, confere, combina ferramentas, ou seja, entende o contexto que a IA está entregando e assume a responsabilidade por aquilo, ou seja, você avalia o contexto daquilo que a inteligência artificial está te entregando, assumindo a responsabilidade por aquilo, revisando, corrigindo, utilizando ela com critério, não apenas entrando com o chat, pedindo alguma coisa e aceitando a primeira resposta que ela dá. Então, a pergunta central, ela deixa de ser qual profissão está segura, eu acho que nenhuma delas estão, e passa a ser qual a parte do meu trabalho, da minha rotina, é totalmente copiável, replicável, padronizável, qual parte depende de contexto, de julgamento e confiança. Responder essa pergunta com honestidade pode te ajudar a se preparar para esse futuro que já começou. Agora, alguns cuidados nós precisamos tomar para que também essa avaliação não se torne muito simplificada. Primeiro, isso não significa que todo mundo vai perder o emprego, o trabalho amanhã. Não é esse tipo de alarde que eu quero fazer aqui. Nesse mesmo relatório do Fórum Econômico, que fala sobre o deslocamento dos trabalhos, também está falando sobre a criação de novas funções. E é aí que nós precisamos estar atentos, nessas novas funções. Quais são as funções que nós realizamos hoje que nós precisamos estar atento de nos qualificar com o uso de inteligência artificial para estar preparados e assumir essas novas atribuições que irão surgir com a mudança de cenário, com o uso de inteligência artificial, percebe? O cenário não é basicamente, de forma simplificada, o fim do trabalho. O cenário é uma transição dura, desigual e acelerada e nós precisamos estar atentos para ela. Segundo, nem tudo que é humano está protegido, mas também nem tudo aquilo que é digital será automatizado do dia para a noite de forma completa. Tem algumas funções que vão virar mais supervisão, outras funções vão encolher, algumas funções vão mudar de nome, algumas outras vão continuar existindo, mas com muito menos exigência, com uma demanda de pessoas para desenvolvê-las muito menor. E o terceiro ponto é usar IA não pode significar jamais você terceirizar o seu pensamento. Eu continuo achando e sou convicto disso, de que delegar estudo, pensamento, validação, um pensamento crítico acaba acelerando muito o processo de perda de valor que você tem no seu trabalho. Na minha opinião, a adaptação inteligente que nós precisamos fazer não é nos tornar dependentes da inteligência artificial, e sim nos tornar mais capazes com o uso dela. Para mim, a grande síntese é esta: a IA não acabou com o trabalho intelectual, nem irá acabar, mas ela já começou a baratear o seu custo, o trabalho intelectual, aqueles trabalhos que são repetitíveis, previsíveis, pouco diferenciados. Isso já é motivo suficiente para mudar carreira, salário, contratação, estrutura de equipe. É por isso que eu não acho que a pergunta correta nesse momento é: a IA vai substituir o meu trabalho? Estou protegido ou não? A pergunta melhor nesse momento é: o que exatamente no meu trabalho já começou a ser comprimido pela IA?
e o que eu preciso desenvolver para não ser apenas mais uma peça substituível desse processo. Porque, honestamente, esse não é mais um debate sobre tecnologia, é um debate, na verdade, sobre valor econômico, sobre utilidade, posicionamento, sobre quem consegue ampliar sua capacidade de entrega. A inteligência artificial, ela não cria uma competência do zero, ela amplifica a competência que já existe em você. Quem usa IA sem repertório normalmente continua chegando em resultados bem medianos. Agora, quando a pessoa tem um repertório, um histórico, experiência de mercado, usar inteligência artificial nesse conceito, ele consegue tirar muito mais, extrair muito mais da ferramenta. Então, mais do que nunca, com o cenário de inteligência artificial, é importante que você continue se desenvolvendo, adquirindo repertório, leitura, entendendo as dinâmicas de mercado, permanecendo atento para as mudanças que têm acontecido no mercado. Então, esse não foi um vídeo para te assustar, muito pelo contrário, né? O intuito aqui foi te ajudar a enxergar onde a IA pode amplificar as suas capacidades e onde você ainda precisa crescer. A IA não vai substituir o emprego, na verdade são as pessoas que não usam a inteligência artificial que serão marginalizadas nesse processo. Bom, então é isso. Me conta aqui nos comentários qual parte do seu trabalho você percebe que a inteligência artificial já começou a afetar, qual parte poderá ser afetada, automatizada, e as fontes de tudo que eu falei aqui vão estar embaixo aqui na descrição. Até o próximo vídeo.